um profeta, né? Na verdade, um homem que era mais que profeta, disse que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém? Por favor, deixa o povo do outro lado também escutar isso aí. Deus chamou a muitos até hoje. Você sabe qual é o nome que se dá para aqueles que Deus chama? Aqueles que Deus traz para perto dele. O nome é escolhido. O nome é escolhido. Eu fiz uma reunião com os pastores e bispos um dia desse e falei sobre escolhido. Você assistiu? Quem assistiu? Eu estava aflito alguns dias atrás, bem aflito. Eu sou de carne e osso, igreja, eu não sou ninguém, não. Eu não sou nada, não. As pessoas na ignorância tentam me exaltar, me louvar, mas eu não posso aceitar isso, porque eu não sou nada. Eu sou gente como vocês. Eu tenho consciência de que Deus me deu, mas pertence a Ele, não é a mim. Eu estava muito aflito e eu fui ameaçado e achincalhado e humilhado. E a justiça tomou decisões contra mim. Que não, tanto é que não cabia, que voltaram atrás e reverteu, depois de eu ter falado com Deus. Eu falei, Senhor, e agora? Tão insignificante como eu, como é que eu vou reverter isso? Ele falou, dá uma olhada na vida dos escolhidos. Aí eu comecei a olhar, olhei Moisés. Deus escolheu Moisés no ventre da mãe. Aí o faraó soube que um libertador ia aparecer, mandou matar todos os recém-nascidos. Aí mataram Moisés, foi isso? Não. A mãe botou ele num cesto. A mãe botou ele no cesto e guardou dentro de uma fortaleza de pedras. Não? Botou aonde? No rio. Qual é o nome do rio? Como é que é o nome do rio? Nilo? Não. E se eu disser a você que eu já pesquei na nascente do rio Nilo, na origem dele, no Lago Vitória, no Zimbábue, quando eu morava na África. E o rio Nilo, eu me lembro que uma vez eu estava dentro de um lago que é banhado pelo rio Nilo, entrei com água até o joelho, para desagarrar meu molinete, a minha linha, e os nativos gritavam, sucaleno, sucaleno. Eu falava, que danado de sucaleno é isso, rapaz? Eles estavam dizendo, sai daí, sai daí. Em Xangane. Depois eu acabei aprendendo. Aí eu olhei e vi um crocodilo com a cabeça dessa largura, assim, vindo na minha direção. E os hipopótamos abrindo a água por baixo. Falei, é por isso, esse sucaleno é por isso, rapaz. Esse sucaleno é coisa boa, entendeu? Aí eu falei, mas como é que o Moisés sobreviveu? Né? Moisés dentro de um cestinho, cheirando a talquinho. Hein? E os crocodilos passando por baixo dos cestos, os hipopótamos mergulhando. E lá vai o Moisés no meio das bestas feras, porque Moisés era o quê? Um escolhido. Não é que Moisés já era um super menino e depois virou super homem, isso não existe, não. Todo homem dá dor de barriga. Um dia desse eu tive dor de barriga lá, fui fazer uma reunião no lugar aí. Foi a última, né, filho? Foi Brasília, né? Eu tive dor de barriga. Agora,
Você não veio aqui ver um show, você pode achar, você pode arrumar N motivos, mas o motivo é um só, porque Deus, no meio de tantos, escolheu você. Ele escolheu você. Ah, mas o que eu tenho? Eu não tenho nada. Mas Ele não precisa de que você tenha, Ele escolheu você, Ele gosta de você. Ele ama você. E por mais que você tenha problemas, por mais que você tenha adversidades e frustrações, e seja humilhado neste mundo, aquele que te escolheu tem o dia, a hora, o mês, o ano de te exaltar. Ele é pastor, esse moço aí? Pergunta se ele entendeu o que eu falei, o pastor aí de terno preto. Pergunta se ele entendeu o que eu falei. Pergunta para ele. Vou dar o microfone para ele repetir o que eu falei aqui. Você me perdoa, tá, igreja? Eu sou desse jeito aí. Eu sou enjoado demais, igreja. Eu não me aguento. Eu não me aguento, você acredita? Pergunta ao pastor o que eu falei aqui. Eu vou dar o microfone para ele repetir aqui no ar. Para ele passar vergonha, para aprender a respeitar a palavra de Deus. Eu saio de lá, igreja, cansado, igreja. Eu tô só o pó da rabiola. Você sabe o que é isso, igreja? Mas eu venho com todo prazer, com toda alegria no meu coração, para poder abençoar. Mas se você não puder me dar ouvido, retira-se e vai cuidar da sua vida. Mas se você quer mudar de vida, escuta a palavra de Deus. Deus te escolheu, não foi eu que te escolhi. Eu não sei o seu nome. Eu não sei que horas você dorme, que hora você acorda. Deus sabe a hora que você se deita e a hora que você se levanta. Eu não sei o que você está sentindo, mas Deus conhece a sua dor. Eu já comprovei isso, igreja, na minha vida. E Deus falou assim: Valdemiro, você é um escolhido. Eu falei: mas Senhor, eu estou tendo situações aí que eu não consigo reverter. Eu falei: não, você não consegue não, mas eu já tenho o caminho. E ele tinha o caminho mesmo. É que eu e você não temos paciência às vezes. A coisa é muito demorada para nós. Então, tem alguém falando lá ainda. Deus, ele chama as pessoas para perto dele. E o que ele quer é que essas pessoas nunca saiam de perto dele. Nunca. O futuro das pessoas não é estar perto de mim. Não, eu posso dar o que para você? Eu tenho nada não, igreja. Agora, Deus tem tudo o que você precisa. Tudo que o seu coraçãozinho deseja. A pergunta é: quantas vezes Deus vai precisar te chamar? E o que Ele vai precisar provar ou mostrar para você se convencer de que não pode viver longe dEle? O que Deus precisa fazer? Deus não precisa de mim nem de você. Ele chama porque Deus é amor. Deus não precisa de nós. Não tem nada que eu e você possamos fazer que vai encher os olhos de Deus e Ele vai dizer: puxa, eu estava precisando mesmo. Não. Deus, Ele é onipotente, Ele pode tudo. É onisciente, sabe tudo. Então, Jesus, certa vez, Ele deu
uma demonstração de onisciência e mostrou que quanto menos eu e você precisarmos para atendermos um chamado dele, mais fácil seremos abençoados e mais rápido. Por exemplo, uma mulher disse para a vizinha: vizinha, não vai atrás do Valdemiro, porque ele é do diabo. E estava lá enchendo a casa de tequila, a cara de tequila. Uma pé de cana. Amanhã vai estar aqui pedindo perdão a Deus e glorificando o Deus dos céus. Presta atenção. Provavelmente, quando aquele garoto chega lá com os olhos abertos, enxergando perfeitamente, ela vai cair em si. Tem que estar fora de si para falar que alguém que você não conhece é do diabo. Os frutos do Valdemiro não são frutos de alguém que é do diabo. João capítulo 10, alguém disse assim: esse Jesus está louco, enlouqueceu, está endemoniado e enlouqueceu, por que o ouves? Aí o outro alguém falou: vem cá. Muitos deles diziam: por que lá está a imagem e aqui está... é de lei? Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Ele se referia a quem? Eles se referiam a quem? Hã? No meu caso específico hoje, foi uma pessoa que disse, né? Mas no caso de Jesus, muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Porque o ouves? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. E continuou: pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Você viu algum cego enxergar hoje aqui, igreja? Quem viu? Algum surdo ouviu? Algum paralítico andou? A pergunta é: um endemoniado pode proporcionar isso? Mas se ele for escolhido e tiver a presença de Deus, pode. Naquele tempo já tinha esse questionamento. Então Jesus, em João capítulo 2, a partir do versículo 43, João capítulo 1, perdão, obrigado filho, capítulo 1, versículo 43, diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe. Jesus encontrou quem? Filipe era um moço, um jovem, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Jesus, ele encontrou Filipe, um moço. Filipe nunca tinha visto ele. E Jesus falou: segue-me. Eu fiquei curioso quando eu vi isso pela primeira vez, há muitos anos. Falei: só assim? Segue-me? Puxa, eu gostaria de sair por aí e convencer as pessoas a seguirem Jesus só falando isso. Mas eu tenho que mostrar o leproso purificado, eu tenho que mostrar o miserável prosperando. Até morto, eu tenho que profetizar que ressuscite para que algumas pessoas acreditem. E com tudo isso, há quem diga: não vá porque o Valdemiro é do diabo. Jesus chegou para o Filipe e falou assim, para o moço, falou: segue-me. O que o Filipe fez? O seguiu. É claro que não foi assim com você ou comigo, conosco.
As pessoas são diferentes umas das outras. Uns precisam de muito, tem que ver muitas coisas, tem que ouvir muitas coisas, tem que receber muitas coisas, para passarem a acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Outras precisam de pouco e outras de quase nada. Filipe não precisou ver cego enxergando, surdo ouvindo, paralítico andando, não. Jesus simplesmente olhou para ele e falou: segue-me. Ele largou tudo e foi seguindo Jesus. Aí Filipe teve uma oportunidade e lembrou de um amigo que estava muito aflito, muito preocupado e que havia se isolado, se afastado da sociedade e dos amigos, inclusive do amigo Filipe, um homem chamado Natanael. Em algum momento você já se isolou também, não queria ouvir ninguém, não queria ver ninguém? Quem que já esteve assim num dia de muita tristeza e queria ficar sozinho num canto? Assim estava o Natanael. Ele se isolou, se afastou da cidade. E Filipe lembrou, falou: meu amigo Natanael precisa conhecer esse homem. E ele foi lá e falou para o Natanael assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Olha que responsabilidade. Moisés foi o grande profeta. Aquele Moisés escolhido que a gente falava ainda há pouco. Filipe simplesmente ouviu Jesus falar: segue-me. O mundo está precisando tanto se render a um chamado desses. Você concorda comigo? Jesus falou: segue-me, e o Filipe foi. Aí ele lembrou que um amigo dele estava com depressão, estava aflito, estava perturbado, e se afastou da cidade, da sociedade. Estava lá debaixo de uma árvore, no meio do mato. E ele foi atrás dele. E ele disse: achamos. Olha lá, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Rapaz, Natanael tinha uma grande responsabilidade. Ele afirmou com todas as letras que havia encontrado Jesus. Tem gente no meio dessa multidão aqui que depois de tudo que viu aqui não caiu a ficha ainda e não entende que essas coisas que presenciamos, que vimos e recebemos, elas não são oriundas dos homens, não. E não se rendem. Tem gente que vai sair daqui e vai usar drogas, e vai beber bebida alcoólica, e vai falar palavrão, e vai xingar, vai blasfemar, vai murmurar, vai reclamar da vida, enfim, vai cometer crimes, vai fazer um monte de besteira, como se não tivesse ouvido um chamado de Jesus Cristo. E o preço vai ser muito alto a pagar, você sabe por quê? Porque o Filipe se rendeu a um simples chamado: segue-me. E quando encontrou Natanael, simplesmente disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem
e vê. Filipe precisou ver, ou simplesmente ao ouvir o chamado, largou tudo e foi com Jesus? Mas depois de ter ido, ele viu. E o Natanael foi conferir de perto. Quando ele vinha, e Jesus o avistou. Eu posso continuar com o meu trabalho, por favor? Obrigado. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, um religioso de verdade, em quem não há dolo. Jesus falou como se já o conhecesse, e o conhecia. Jesus conhece cada um de nós. Jesus conhece a todos. Ele viu Natanael vindo, porque Natanael aceitou o convite do amigo. Tem muita gente que veio aqui hoje, não é porque crê e espera receber um milagre, é porque um amigo ou uma amiga convidou, veio no embalo, veio junto. Mas vai sair daqui impressionado e vai dizer: verdadeiramente Deus está nesse lugar. É verdade? É verdade. Você veio, e você conhece a Bíblia, você é de outra denominação, você falou: esse negócio aí que passa na televisão, lá na Mundial, é verdade mesmo? Aí diga lá na sua comunidade que o Deus que está aqui está lá também. E Ele faz dependendo da fé de cada um. Você sabe o que está acontecendo aqui? Tem gente falando: engraçado, esse Valdemiro nunca me viu, como é que ele sabe que eu vim nessas condições? Eu não sei de nada. Eu não. Mas Deus sabe. Caguetinha aí, orelha. Deus sabe. Mas Jesus viu Natanael de longe e falou assim: eis um verdadeiro israelita, um crente de verdade, em quem não há dolo. Quem sabe o que é dolo? Quem sabe? Quem gostaria de saber o que é dolo? Você quer saber? Você vai saber. Você já viu nas reportagens policiais alguém falar: fulano foi condenado por crime culposo? Quem já ouviu falar? Por exemplo, o sujeito ele atropela alguém, ele avança o farol, ele está assumindo um risco, mas ele atropela. Ele queria atropelar? Não. Então ele tem culpa, né? Ele tem culpa. Ele é um criminoso, ele tem culpa. Ele assumiu o risco. Mas é um crime o quê? Culposo. Porque ele tem culpa. Mas ele não tinha a intenção de matar. O dolo é quando o sujeito tem intenção de errar. Ele maquina, ele prepara. Esses dias eu fui vítima de crime doloso. Cometeram um crime contra mim, mas com intenção, tudo maquinado, tudo tramado, tudo, né? Mas vão pagar o pato. Ou vão pagar o Valdemiro, né? Então, é assim. Dolo é quando há intenção de errar, de prejudicar, de maltratar. O sujeito faz sabendo que aquilo é errado e ele vai e faz. Isso chama-se dolo. Doloso. Crime doloso. É o crime com intenção, ele já tinha intenção de cometê-lo. Culposo é sem intenção.
tem culpa porque assumiu um risco. Poderia ter evitado também. Mas o doloso é quando o sujeito, antes de cometê-lo, já sabe que aquilo é crime. E quando Jesus diz que não havia dolo no Natanael, porque ele era um tipo de crente, que ele errava por ser homem, mas ele não errava conscientemente, premeditadamente, sabendo que estava errando. Tem muito crente que erra, sabendo que é errado e insiste no erro. Sabe que está errado e faz. Isso é crente de Araque. E sabe para onde vai esse crente? Não? Você me perdoa, você me permite? Você já ouviu falar num lugar chamado Quintos dos Infernos? Já? Isso aí você sabe, né? Então, o dolo é quando a pessoa sabe que está errando e vai e continua errando. Natanael não era assim, Natanael era um exemplo. Mesmo sendo um exemplo, foi acometido de alguma angústia, de alguma adversidade. Lá no Salmo 138, o salmista fala que no dia da calamidade, calamidade é coisa terrível, né? Grave, né? É ou não é? Calamidade é uma derrota terrível. Ele falou, no dia da minha calamidade, Deus, o que, filho? O que ele fala? Salmo 138. Ele está aí ainda, rapaz? Acho que foi já, né? Ele já foi, o pastor lá? Olha lá. Não, isso aí é angústia, filho. Na minha Bíblia está calamidade, tá? Pode ver. Tem angústia também, mas tem calamidade. Tá? E é mesmo assim, mesmo sendo crente e não tendo dolo, não tendo intenção de errar, em algum momento você vai se deparar com os adversários, os inimigos, os contratempos, as frustrações, tristezas. Mas por ser um escolhido, por ter sido chamado por Deus, Deus não só vai reparar tudo na sua vida, mas vai te recompensar. Vai te abençoar sobremaneira. Ele já achou o rapaz, não? Então, continuando. Jesus disse a Natanael, eis um verdadeiro israelita em quem não há o que, igreja? Quem já sabe o que é dolo agora, faz assim. Tem gente que não sabe ainda? Você sabe? Sabe, meu filho? É o sujeito que faz sabendo que está errado. Pronto. Falar palavrão é errado? O crente que fala palavrão está cheio de dolo. Roubar é errado? O que rouba, ele é culpado? É um crime culposo ou doloso? É doloso, ele sabe. Não vem com essa, mas eu não sou da igreja. Não é da igreja, mas aí nesse caso, se rouba, é doloso, porque eu não era da igreja quando era pequeno. Se eu chegasse em casa com cheiro de mexerica, não sei se aqui chama mexerica ou é laranja cravo, ou não é tangerina não, tangerina é outra coisa. Parece com mexerica. Mexerica é uma que fede a gente todinho, mas é gostosa. Mas ela tem um cheiro. Eu pegava, quando era menino, uma vez eu peguei uma meia dúzia de mexerica no quintal do patrão da minha mãe e do meu pai. Eu sabia que ela ia me moer no porrete em casa. Eu conhecia ela. Aí eu e minha irmã, a gente mergulhou no rio, passou barro na cara, na boca. Só que eu botei a mesma camisa depois, e na camisa estava o cheiro. Aí eu cheguei em casa, ela fez assim, ó.
Minha mãe tinha um faro. Você comprou mexerica onde? Eu falei, não comprei não tinha dinheiro. Você pegou onde? Isso aqui em casa não tem. Quem te deu? Ah, foi o patrão lá. Ele deu, eu vou lá com você perguntar para ele. Aí eu rasguei, falei, não precisa não. Eu entrei lá para o Vai da Cerca e peguei. Deita aí, tira a camisa. Já ficava atrás da porta. O povo da roça é meio ignorante, né? Mas foi bom isso aí. Eu aprendi que se eu quisesse alguma coisa e não podia, eu tinha que pedir. E aí ela moía o lombo do sujeito, depois pegava água de sal e passava para curar. Sal grosso, botava na água assim e jogava em cima. Se não melhorasse, passava álcool. Não, matava bactéria. Toda vez que eu sentia o cheirinho da mexerica assim, ó, aí eu passava a mão assim, eu lembrava das lapadas. Aí eu chegava, patrão, o senhor me dá 2 mexeriquinhas? Ah, sim, meu filho, que bonito. A comadre Rosa te ensinou, né? Falei, patrão, ensinou. Ah, então eu vou dar para você 2. Só que eu vou avisar para ela que foi eu que dei, tá bom? Eu falei, não, patrão, eu vou levar na mão. Só lá é que eu vou chupar, que eu vou mostrar para ela. Agora, se ela quiser, a gente vai lá perguntar. Então, o dolo, o sujeito tem consciência que está errando. Se você não tem dolo, você pode estar angustiado, você pode estar aflito, preocupado, doente, desesperado, sem dinheiro, sem emprego, sem amigos, e pode ir para o meio do nada, que Deus vai te ver lá onde você estiver. Tem um verbo que todos podem conjugá-lo. É o verbo errar. Eu erro, tu erra, ele erra. Nós erramos, vós errais, eles erram. Todo mundo erra. Mas uns erram premeditadamente, sabendo que é coisa de bandido, que é coisa errada. Outros erram porque são de carne. Mas aí não, é culposo, mas não é doloso. Jesus disse, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus conhecia o Natanael? Conhecia. Você sabe por quê? Porque Jesus conhece todo mundo. Ele conhece você. Ele me conhece. E quando o Natanael ouviu isso, perguntou, de onde me conhece? Olha lá. Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar. Foi Filipe que chamou o Natanael? Sim ou não? Mas Jesus mandou ele lá chamar ou ele que foi por conta própria? Por conta própria. Então Jesus sabia o que Filipe estava fazendo e sabia o que Natanael estava passando. Se alguém quiser destruir a sua vida, não queira dar o troco, porque Jesus sabe muito bem quem quer te prejudicar e sabe também, conhece quem está sendo prejudicado e a justiça virá da parte dele. A resposta, a solução virá dele. Dele. Então, olha o que Natanael disse. De onde me conhece? Jesus falou, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando estavas debaixo de que, igreja? Figueira é o quê? É uma árvore. Filipe estava sentado debaixo da figueira.
sozinho. Isso é normal, igreja? Quando você vê alguém lá no meio do pasto, no mato, sentado debaixo de uma árvore, jururu, você pensa o quê? Esse fulano está com um problema, não é verdade? Filipe não estava sociável. Não. Ele não queria ver gente na vida dele, na frente dele. Não queria. Tem hora que a gente fica assim. A gente não quer ver ninguém, não é verdade? Eu fui humilhado um dia desse num fórum, igreja. Vocês viram eu contando, não viram? Mas depois eu vi que foi para a glória de Deus, né? Eu fui convocado lá e lá dentro disseram, gente comum fica lá fora na rua esperando. Aí eu fui para a rua, né? Eu sou comum. E aí o povo dos prédios me viram lá, olhava, chamava outro na janela, só foi descendo gente, só descendo gente. Daqui a pouco eu podia fazer uma reunião na calçada. Aí quem falou isso para mim, olhava lá de dentro assim. Aí quando chegou a minha vez, eu falei, gente comum é assim. Comum, mas escolhido. Amém? É? Gente comum é assim. Então, Filipe chamou Natanael, mas não pediu autorização a Jesus, mas Jesus sabia. Tanto é que Jesus mencionou Filipe, ó, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Tem gente que fala assim, puxa, alguém falou assim, Deus seja louvado pela sua vida. Às vezes eu vou andando na rua lá em São Paulo, as pessoas me param, nos aeroportos também. Obrigado pela sua vida. Eu falo, obrigado pela minha vida? Eu não sou culpado de viver, não. Espera aí, mulher, estou ensinando. Aí começa a contar assim, o senhor não me conhece não, mas um dia o senhor estava pregando. Teve uma situação, eu não sei se foi aqui no Pará, que um moço que não tinha as pernas, a esposa parece que, eu tenho isso gravado lá, não tenho? Ah, foi em Manaus? Você lembra disso aí? Você lembra, né? Rapaz, eu estou arrepiado, cara, é muito forte, né? A esposa estava caída no meio do mato, morta, não foi? O rapaz sem as pernas foi se arrastando, chamando, nada, achou a mulher, conseguiu arrastar a mulher até a casa. A televisão ligou, ou ele estava vendo, não sei, não lembro, sei que está gravado isso aí. Aí ele viu que ela estava morta e falou assim, Deus desse homem aí, que é verdadeiro, devolva a minha esposa, e a esposa deu sinal de vida e voltou. Bispo Roberto deve lembrar disso aí, né? Você lembra disso aí? Sim, senhor. Lembra? Sim, senhor. Lá em Natal, não sei, o Bispo Miguel, acho que lembra, teve um que botou o tumor dele na televisão assim, fez o mesmo desafio. Você lembra? Mossoró, né? Gente, tem umas coisas assim que eu vi até hoje, gente, que eu fico cada vez menor. E Deus cresce cada vez mais na minha vida. Sabe por quê? Olha só. Deus sabia, Jesus sabia que Filipe estava atrás do Natanael. E, de repente, você está muito preocupado com algum parente seu. E você já colocou ele nas mãos de Deus, mas você... se ele ouvisse isso, se ele visse esses milagres. Olha o que Jesus revelou o Filipe. O Natanael, perdão. Jesus falou, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da árvore. Esse estar debaixo da árvore, significa, traduzindo, estava muito preocupado, desesperado, muito aflito. Essa expressão de Jesus quando estava debaixo da figueira,
Alguém debaixo da figueira significa alguém sem rumo, alguém sem orientação, sem paz, sem sossego e se isola. De repente até pensando em dar cabo da própria vida. Mas Jesus disse, eu te vi lá antes de Filipe te chamar. Então isso que você diz do Valdemiro, desse ou daquele, ou da Francileia, antes que eu e a bispa dirigíssemos a palavra ou a pregação a você, Deus já tinha te escolhido e colocou você para escutar e para receber. Você não tem ideia da importância que você tem para Deus, do que significa a sua vida para Deus. E o Natanael ficou impressionado, porque ele sabia que Jesus nunca o tinha visto fisicamente ali. Ele não conhecia Jesus e julgava que Jesus também não o conhecesse. Aí ele disse, mestre, olha só, mestre é aquele que ensina. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Filipe precisou de quanto para seguir Jesus? O Filipe. Vem, Filipe, o primeiro. Jesus falou, viu ele, falou, vem, segue-me. Precisou de quase nada, só um chamado. O Natanael também não precisou de muito. Jesus falou, eu te vi lá debaixo da figueira. Ele sabia que Jesus não tinha passado por lá. E ele falou, ele afirmou com todas as letras, o Senhor é o Filho de Deus e é o Rei de Israel. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa que não precisa de muito para render-se a Ele, para acreditar. Olha o que Jesus disse ao Natanael. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Interrogação. Pois maiores coisas do que estas verás. Deus, Ele conhece tudo de nós. Se você precisa de muito, para acreditar em Deus, para render-se a Ele, para se converter, para tomar uma atitude na sua vida, você receberá pouco. Mas se você precisa de pouco, se a palavra é suficiente, ou se o que você viu aqui, que não é pouco, né? Se é suficiente para você receber Jesus no seu coração hoje, como Senhor e Salvador da sua alma e da sua família, então você vai ver muitas coisas extraordinárias na sua vida. Muitas coisas. Pode ter certeza disso. Você vai ver. Quanto menos você precisar para crer, mais você vai ver. Quem entende o que eu estou ensinando? Filipe não precisou de quase nada. Eu não sei se você conhece a história do Filipe depois. Quando ele entrava numa cidade, ele pisava na ponta da cidade e na outra ponta, a quilômetros dali, tinha pessoas sendo curadas e libertas e os demônios fugiam da cidade. Quando Filipe chegava numa cidade, os demônios falavam, vamos embora daqui porque o servo de Deus está aí, o servo do Deus vivo. Olha lá. Aí. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ele estava num lugar, o Filipe, e um sujeito, um eunuco, ele perguntou para ele assim,
que eu faço para ser batizado? O que eu tenho que fazer? Filipe, nada, se você crer, nada me impede. Não foi, Filipe? E o batizou. Daí a pouco, Filipe precisava ir para muito longe, ó. O que aconteceu com ele? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria, cheio de júbilo. Olha o Filipe que... Dá uma olhada aqui, peraí. Quem é que mora a uns 500 quilômetros daqui ou mais? Então, você já pensou se você precisasse de pouco, muito pouquinho, para amar Jesus com muita paixão? Ele ia arrebatar você aqui, você ia aparecer lá em questão de milésimo de segundo. Eu estou dizendo isso só para ilustrar. Mas o Filipe, o mesmo Filipe que só precisou de um segue-me, estava num determinado lugar quando o Espírito do Senhor o tomou. Eu imagino os colegas, vem cá, você não estava lá naquela província, naquele estado, naquele país, naquela cidade? Mas quando eu percebi, eu já estava aqui. Por quê? Porque ele não precisou de muito. Quando você precisa de pouco para crer, Deus te leva para onde Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e faz o que quiser através de você. O que quiser.